Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Parada Técnica nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025. Hoje é 12:09. 12:09 vai lembrar um trem, né? Gilmar entende, tá por dentro. É a aposentadoria especial dos nossos amigos vigilantes. Nessa sexta-feira a gente vai chegando com mais edição do Parada Técnica, agradecendo a você pelo carinho, né, por estar conosco, mas eu vou incentivar um cadinho mais, viu? Óbvio, se inscreva em nosso canal, assim você ajuda a fortalecer o canal, ajuda o Gilmar a continuar animado para fazer os trem aqui, sabe como é que é, né? Depois dos 18, rapaz, tem que ter estímulos extras, senão não vai. Então você pode se inscrever no nosso canal, pode ativar aquele sininho de notificações e tal, porque quando o programa for começar, você já é avisado. Você pode compartilhar com os seus grupos de WhatsApp, com os seus amigos de trabalho, com os seus familiares. Então, ó, vamos fazer o trem crescer mesmo, viu? Hoje, nosso assunto é, claro, mais uma rodada da Série B do Campeonato de Futebol do Distrito Federal. A terceira rodada se aproxima, já começa amanhã com um joguinho isoladinho, né? O Brasília em campo, domingo mais 3 partidas, é o nosso assunto para hoje. É lógico, ainda revirando um pouco os acontecimentos da última rodada, a segunda rodada do campeonato, que ela foi muito mais atrevida fora do que dentro das quatro linhas, né? O bochicho foi mais pesado por fora do que por dentro. É tema para nosso nobre Gilmar Rodrigues, que está aqui ao meu lado nesta sexta-feira, comentar o que vai acontecer. Gilmar, seu destaque inicial para essa sexta-feira, com a terceira rodada já começando amanhã, Gil. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos vocês que nos acompanham através da DF10. Portanto, Fábio, teremos bons jogos. O meu destaque é que as equipes que estão com 4 pontos, que desfilam na ponta, irão se enfrentar. A Aruque enfrenta o Brasília, enquanto o Cruzeiro enfrenta o Planaltina. O Lusiane. O Lusiânia. Lusiane e Cruzeiro, Brasília e Aruque amanhã. Isso, que são as equipes que estão com 4 pontos na tabela. Tá certo. Esse é o nosso Gilmar Rodrigues. Olha o homem na tela aí, bonitão. Mas traz pra mim aqui também que eu quero falar. A gente abre os trabalhos aqui sempre no oferecimento da Clínica Odontológica Marília. Valorize o seu sorriso e o de sua família no 33847722. Deixa eu te lembrar uma coisa. A Clínica Odontológica Marília, ela tem os melhores profissionais da odontologia no Distrito Federal. Isso significa que você pode ficar seguro, tranquilo, porque saúde para você em primeiro lugar. E bucal, coisa séria, a boca é porta aberta, um monte de foco disso e daquilo, porta aberta para doença, viu? Então tem que se cuidar numa boa. Também conosco Luz do Sol Energia Solar, barateando o valor de suas contas de energia elétrica em até 95% através do 99967-1825. Nona Caetano conosco, Nona com 2 N's, viu? Nessa sexta-feira fica gostoso, hein? Você pedir uma massa e curtir essa abertura de trabalho para o fim de semana. A abertura de descanso fica melhor, né? Que tem gente que trabalha demais fim de semana. Nona Caetano com 2 N's no Instagram, nona.caetano. Você pode escolher a sua massa e com certeza vai chegar na sua casa numa boa, tá bom? Combinado? Stand-up Comunicação conosco e, claro, Sindesvdf é o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Juntos somos mais fortes na gestão sempre qualificada do nosso querido guerreiro Paulo Quadros. E então tá certo, vou voltar aqui a abrir o nosso quadro. Ô Gil, vou botar na tela aqui, até a galera, aquele negócio, o povo sempre pede, eu esqueci como é que foi a segunda rodada, eu esqueci como é que teve isso, como é que teve aquilo. Então vou botar na tela aqui os resultados da última rodada. Nós tivemos o Lusiane, né, Gilmar, batendo no Greval por 4-0, tivemos a equipe do Candango batendo o Riacho por 1-0, a Aruque empatou em 0-0 com o Planaltina, mesmo placar de Cruzeiro e a equipe do Brasília. Então já pode mudar para nós aí, já vamos para o terceiro ano aqui, porque com esses resultados nós estamos aí com a Aruque na primeira colocação com 4, também com 4 pontos, Lusiânia, Cruzeiro e Brasília. O que difere aí é o saldo de gols, porque a sapecada da Aruque no Candango na primeira rodada está dando essa gordurinha para a Aruque na primeira colocação.
O quinto colocado é o Candango, com 3 pontos. Sexto é o Riacho, acredite, com 1 pontinho. O sétimo é o Planaltina, também com 1. E o oitavo, uma surpresa negativa, a equipe do Greval, que não somou pontos até aqui. Ainda está na tua tela aí, para a gente fechar o nosso giro informativo aqui para o Gilmar começar a destilar o seu veneno. Ele não é Nelson Rubens, mas eu vou detonar. Esse é o... Acorda, Gilmar. A terceira rodada, Gil, apresenta amanhã, hein? Estádio Bezerrão, bola rolando para Brasília e Aruque, Gilmar já antecipou. Jogo decisivo, sim. No domingo, mais outro jogo decisivo para aqueles que pleiteiam ali as primeiras posições. O Lusiana enfrenta o Cruzeiro, 15h30, também no Bezerrão, né? Campeonato Bezerrão, porque só jogam lá. O Candango vai ao Defele para enfrentar a equipe do Greval. Isso no domingo, 15h30. E lá no Estádio Municipal de Planaltina, já combinei com o Gilmar, que ainda vamos fazer um joguinho lá, ainda nessa segundona, o Planaltina enfrenta a equipe do Riacho, jogo pautado também para o mesmo horário, 15h30. Ô Gilmar, vou falar um negócio para você aqui, viu? Você abriu falando e eu fecho concordando. Tem 2 jogos aí que promete sair faísca, né, Gil? Sim, tanto o Brasília, que enfrenta o Aruque, né? A Aruque no próximo. A Aruque, a associação. A Aruque, amanhã. Se for samba e o se for futebol, né? Se for rio, né? Exato, é tudo é uma associação esportiva. Cultural, né? Isso. Cultura e esporte. Esporte é cultura também. Hein, Fábio? O Brasília enfrenta a Aruque, ambos com uma vitória e um empate. Amanhã lá no Bezerrão. Amanhã à tarde no Bezerrão, às 15h30. Um jogo que, para mim, o Brasília tem um time mais qualificado, mas a Aruque também tem um bom time. Jogadores do elenco do Brasiliense estão lá. Portanto, um grande jogo. E no domingo também lá no Bezerrão, também às 15h30, o Lusiânia enfrenta o Cruzeiro. São outras 2 equipes que estão com um empate e uma vitória, ambos com 4 pontos. Portanto, esses 2 jogos aí prometem. Agora também, Fábio, o que surpreende aqui nessa tabela é que se caso o Candango vença o Greval, vai a 6 pontos, hein, Gil? vai a 6 pontos e estará lá na ponta da tabela, porque nesses outros jogos, se ambos empatarem, os 2 jogos, só irão a 5, e com vitória de um ou outro, permanece com 4. Aí o Candango entra nessa fase aí, caso ganhe do Greval. Ô Gilmar, o que você está dizendo aí realmente é um trem para a gente ficar aqui meio que com a pulga atrás da orelha. O que o Gilmar disse é o seguinte, tem 4 equipes que a gente vê aí que estão, né, quando a gente olhando de longe, são equipes que a gente aposta que vão brigar efetivamente por uma das 2 vagas do acesso. Porém, essas equipes, todas elas, com 4 pontos, como a gente acabou de dizer, e elas vão se enfrentar entre si, o Brasília com a Aruque, Lusiana com o Cruzeiro. O que o Gilmar quis dizer é o seguinte, imagine você, menino, olha para aí o futebol, Brasília e Aruque empatam. Ambas as equipes vão a 5 pontos. Lusiânia e a equipe do Cruzeiro empatam, também vão a 5 pontos. Aí o Gilmar está levantando essa prosa. Lá no Defele, no domingo, tem Candango e Greval. O Greval já tomou 2 porradas, aí já tomou 2 pancadas. Vai que o Candango ganha, ele vai a 6 pontos. Assume a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe que estreou tomando uma trauletada de 11 da Aruque. Como é que ficaria um trem desse? Ainda tem outra surpresa. Podem mudar 2 até, inclusive podem mudar 2 equipes do G4. Dependendo do resultado da entrada do Planaltina. Porque o Planaltina, se vencer com resultado superior a 2 gols ou 3 gols, que é provável. Mas ela tem 1 ponto, mas se ela vencer, tem ela ponto, vai a 4. E se os outros empatarem? Sim, e se 2 perderem, dos que estão com 4? Aí o Planaltina pode entrar no saldo de gol, meu amigo, dependendo do resultado. Sim. Para você ver o que pode acontecer nessa próxima rodada. Pode não dar quase nada, não mudar quase nada, agora pode ter grandes mudanças. É verdade. Depende do resultado em campo. Porque a equipe do Planaltina, gente, está só com 1 ponto, mas é uma boa equipe. No primeiro jogo perdeu 2-0 para o Cruzeiro, mas foi uma questão de detalhes da partida, que o Planaltina poderia ter empatado ou até ganho o jogo.
e provou que o time é um time que tem qualidade, que na segunda rodada, jogando com a Aruco dentro do Defelê, a Aruco que tinha aplicado 11 na primeira rodada, Planaltina veio lá, empatou e merecia vencer, até merecendo vencer. Portanto, essa rodada é uma rodada que promete muito. Dependendo do que acontecer dentro de campo, poderá mudar a tabela de classificação. Eu vou querer da sua parte, já, prognósticos de jogo a jogo. Pega a caderneta aí e anote os prognósticos do Gilmar, o desenho que ele faz sobre cada uma das partidas, individualizando, né? Mas eu queria até voltar um pouco no tempo com você, Gilmar, que a gente ainda está no calor de uma segunda rodada que foi assim maculada pelas incompetências e responsabilidades e outras coisas mais da direção do Riacho City no jogo contra o Candango. Chega lá 2 equipes para trabalhar, uma foi expulsa do estádio, a outra ficou, perdeu o jogo e uma lambança geral. Antes do Gilmar trazer aí a sua análise sobre essa semana, o que poderá acarretar, né, o que aconteceu na rodada passada para essa próxima, a gente vai colocar na tela aí uma entrevista do Mário Vilela, aliás são 2, né? O Mário Vilela conversa com o jogador Christian, que é o zagueiro da equipe do Riacho, fala um pouquinho da derrota, é claro, do porquê que ela se deu, mas dessa questão de o que aconteceu nos bastidores e o que ele imagina em relação a o elenco, qual será o próximo elenco do Riacho, diante agora no domingo da equipe do Planaltina lá no estádio municipal. Coloca aí. Sim, a gente vem trabalhando muito durante a semana, acabou que hoje não aconteceu, a gente vem se dedicando, mas é cabeça no lugar e trabalhando durante a semana para pegar o próximo jogo. Contra o Planaltina, será que entra essa equipe ou a equipe da semana passada que jogou contra o Lusiane? Poxa, isso eu já não posso informar, entendeu? Que já é mais dos bastidores. Mas assim, o que foi que aconteceu hoje aí? Foi uma briga tipo que tava 2 grupos, entendeu? Tinha um time treinando lá em Santo Antônio e um time treinando no Riacho. Aí acabou que na primeira partida, o que estava treinando no Riacho não foi inscrito e de Santo Antônio foram. Aí agora acabou que os 2 grupos estavam inscritos juntos, aí que se chocaram. Pois é, Fábio Santos, esse foi o Christian, zagueiro da equipe do Riacho City. Gilmar, tá aí o garoto Christian, deu para perceber, né, Gilmar, pela cara dele, barbichinho e tal, jogador jovem. Jogador por jovem do Riacho. Mas o Mário abordou ele em 3 temas aí. Primeiro foi o resultado de derrota, ele explicou, né, muito por esses bastidores turbulentos. O Vilela perguntou para ele, mas e aí, o que você acha que vai acontecer para o jogo de domingo contra o Planaltina? É o time que jogou com o Lusiane, é o time que jogou com o Candango, vai ser o quê? E ele, na função dele, ele se esquivou, dizendo assim, isso é coisa para a direção, que eu não quero nem me meter. Realmente, porque o papel do jogador é o que ele desempenha em campo. Questão de direção, de dirigentes lá, comissão técnica, aí é eles que têm que resolver. Não é o jogador. O papel do jogador é jogar. Mas, como nós vimos, na semana passada, esse time do Riacho, que tinha entrado em campo, tinha sido formado da quarta até... Tinha 3 dias que estava em formação, os jogadores foram inscritos. Tanto que só chegaram lá com 13 jogadores, ficou apenas 2 jogadores no banco, mas espera-se que eles tiveram essa semana, que tenham contratado mais jogadores, tinha promessas que iam contratar 10 ou 12, vamos ver se isso fizeram, e espera-se que nesse jogo contra o Planaltina tenha pelo menos mais jogadores à disposição para compor pelo menos um banco lá com 6, 7, 8 jogadores. E foi o que o Vilela conversou com o técnico Marcão da equipe do Riacho. Você acertou na mosca, viu? O Marcão disse o seguinte, são 12 jogadores já, né, que vamos contratar ao longo da semana. Então já estamos na sexta-feira, já contratou. Então domingo, se estava com 13, vão estar com 25. Ou seja, vai ter 11 em campo e mais 14 para o lado de fora, né? Quando vendo as intenções do técnico Marcão, que falou para o Mário o seguinte, vai mudar taticamente também. É um time com outra cara tática contra a equipe do Planaltina. Confere aí. Infelizmente teve esse contratempo aí antes da partida,
que afetou um pouco a mente dos nossos atletas, né? Joga, não joga, tira um pouco o foco, mas não justifica a nossa derrota, não. Parabéns à equipe aí do Candangos. E para o próximo jogo diante do Planaltina, como é que vem a equipe do Riacho City? Como é que você acha que pode vir diante desse imbróglio lá, comissão técnica e presidência? Não, a gente teve esse problema aí, mas isso não vai dificultar, né? Vamos continuar o nosso trabalho. Alguns atletas que não foram regularizados, né? Tem também, e outros que vão chegar e vão dar continuidade ao trabalho. E que, se Deus quiser, vão ter um resultado mais positivo contra a equipe do Planaltina. O Riacho City, então, vem diferente no próximo jogo diante do Planaltina? Vem totalmente diferente, né? Vem não só diferente como os atletas, como a maneira de jogar, né? Os jogadores aqui que estão aí para entrar com outras características, perspectivas de melhoras. Quantos atletas virão para o próximo jogo? Tem 12 atletas. Então entendeu? é um outro time que virá. É o time que jogou contra o Lusiânia na semana passada? Não. É uns atletas que não foram regularizados, entendeu? Mas não é o time não, né? Os que vão vir agregar o que jogaram hoje. Ok. Esse foi o técnico Marcão, do Riacho City, para o Parada Técnica. Tá aí, Gilmar, o técnico do Riacho, o Marcão. Tu olhou para a feição do Marcão, Gilmar? O Marcão parece muito com o zagueirão, que nos anos 80, nos anos 70, primeiro jogou no Corinthians, depois no Fluminense, e início dos anos 80 jogou lá no Bangu, o Grande Moisés, batia, viu? Aquele ali da cintura para baixo era tudo canela, mas era um bom zagueiro, Moisés. É mesmo, Gilmar, você tá falando aqui, eu tô lembrando aqui, esse bate-papo aí do técnico do Riacho com o nosso Mário Vilela. O Marcão a cara, eu ia falar um termo, mas não pode, o horário não permite, mas é a cara do Moisés, o técnico do Bangu. E por falar em cara, ele está prometendo dar nova cara ao Riacho já a partir de domingo. Você viu que falou, ó, ao longo da semana, 12 jogadores contratados, ou seja, então o Riacho já está, quando menos, com 25 jogadores para pegar o Planaltina domingo e com cara tática nova, viu, Gilmar? Que bom seria, né? Que bom seria que o Riacho, na última partida, chegou com 13 atletas, apenas 2 no banco de reservas, se contratar mais 12, e isso significa que vai melhorar o time, melhorar taticamente, mudar taticamente, igual ele falou. Bom, seria muito bom, torcemos para isso, por quê? Porque nós torcemos por uma qualidade melhor de futebol, por equipes melhores, para qualificar o nosso campeonato. Enquanto mais equipes de qualidade tiver, qualificam o campeonato, isso é melhor para o futebol do Brasil e para quem acompanha. É verdade, você tem toda a razão, mas eu continuo mantendo também, assim, a minha posição de que a federação precisa analisar com muito carinho e, sobretudo, com a mão muito pesada, forte, não na injustiça, mas mão pesada que separa joio do trigo, essas atuações, essas participações do Riacho nas competições, porque é objeto de chacota, é objeto de escândalos, no sentido assim, sempre tem um buchicho, tem um pepino, e me parece que a federação, ela sabe, paternalista demais, ou então é mãezona demais e fica ali, como eu disse outro dia, e repito, o pastor ele tem uma frequência muito grande lá nos bastidores da federação. Eu não sei se por isso gera um tom de amizade, e por conta de amizade você fica aliviando a barra. Não faça isso não, federação. Tente cobrar, não só do Riacho, mas de todos os outros que vão disputar a competição, que tenham condição para disputar. Chegou para a gente a informação que o jogador veio de fora para atuar no Riacho e ficou nas ruas do Riacho Fundo, sem ter onde ficar, sem ter onde dormir e sem ter o que comer. Aí ele entrou em contato com uma das pessoas que estava ajudando lá o Riacho, lá ligado ao grupo de Santo Antônio do Descoberto, e aí puxaram essa pessoa, Gilmar, lá para Santo Antônio, para poder o cara tomar um banho, comer um rango lá e ter um lugar para dormir. Não sei se ele continua por aqui ou se vai voltar para o estado dele. Então, quer dizer, isso aí vai muito, mas muito além do amadorismo, né?
Isso é uma coisa de um mau caratismo tremendo. Eu contrato você, chamo você, você vem para cá, chega aqui, eu não consigo mais falar, você não consegue mais falar comigo, você fica aí andando, perambulando pelas ruas. Não, isso não pode. Né? Então, é um acúmulo de ações que o Riacho tem, Riacho hoje, né? Mas as gestões do senhor Antônio Teixeira, e que precisa de um basta, Gilmar. Eu lembro de um fato que ocorreu, foi com o atacante Alessandro, jogador veterano até, já era veterano, que tinha atuado em equipes do Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte, que atuou no América de Natal. Eu lembro que há uns 4, 5 anos atrás, ele veio para Brasília com um contrato com o Bolamense e ficou nessa situação de sem condições, de estadia e tudo, e acabou indo embora para o Rio Grande do Norte. De volta, que não recebeu nada do que foi prometido, nem... Eu lembro de um caso desse, ainda quando não era nem Riacite, ainda era Bolamense, né? Que era a nomenclatura que tinha anteriormente, e o time do Dr. Antônio Teixeira. Dr. Antônio Teixeira. Tu fala e fica rindo, né? Não, é doutor. Segundo ele é professor da UNB. Eu não sei, nunca fui aluno da UNB para provar se ele era professor lá ou não. Mas que ele te chamou para tomar um café sábado passado, chamou. Não, eu ofereci um café a ele estava nervoso, eu tinha levado uma garrafinha de café, o pastor, doutor, toma aqui um café. Ele tomou e acalmou, né? Para mim o que acalma é chá, não é café não. Mas café acalma. Gilmar, é o seguinte, nós temos aí já... Tem coisas, Fábio, que, não é atrapalhando, mas tem coisas que servem para situações extremas. Muitas vezes o cara está com frio, vou tomar um café aqui para esquentar o frio. E o café é quente, é até natural, mas muitas vezes, quando a pessoa está com calor, diz, eu vou tomar um café aqui para esfriar o calor. Do mesmo jeito é a cachaça, né? Cara, eu vou tomar uma cachaça para esquentar o frio, vou tomar uma para esfriar o calor. Tem coisas que servem para situações extremas, né? Cada organismo tem a sua, né, dita o seu ritmo. Tem o seu ritmo. Tá certo, então tá bom. Esse é o nosso Gilmar Rodrigues dando explicações aí sobre a fisiologia humana, biologia e os cambau. Eu tô fora. Gilmar, é o seguinte, vamos começar aí a prosear sobre esses jogos, os 4 desse final de semana. Amanhã a bola rola às 15h30 no estádio Bezerrão para Brasília e Aruque. Eu queria que, pelo que você já acompanhou aqui do início do campeonato, né, as 2 primeiras rodadas, que você me falasse um pouco sobre Brasília, Aruque, o que esperar dessa partida amanhã. Olha, a Aruque veio de uma goleada na primeira rodada, onde ganhou de 11, da equipe do Candango. Na segunda rodada, também jogando em casa, fez 2 jogos em casa, empatou com o Planaltina, é líder da competição. O Brasília, nós acompanhamos os 2 jogos do Brasília, vimos de perto, na primeira rodada, quando ganhou do Greval lá no Bezerrão, e no domingo, quando empatou com a equipe do Cruzeiro lá no Cerejão. São 2 equipes que têm a mesma pontuação. A Aruque está lá na frente por causa do saldo de gol, como já falamos aqui. Mas pelo futebol apresentado em campo, apesar de eu não estava no defilê nos jogos, mas pelo que eu vi depois, através de vídeo, a equipe da Aruque é formada por jogadores experientes do elenco do Brasiliense. Experiente em parte, né? Porque tem alguns jogadores novos lá que estouraram idade há pouco tempo. Mas, para mim, pelo que eu vi e conheço das equipes até agora, o Brasília leva um certo favoritismo. Mas para esse certo favoritismo, para transformar em vitória, o Brasília tem que melhorar a questão do aproveitamento, a última bola. Porque o Brasília cria demais situações de gol, mas não está entrando, a bola não está entrando. No primeiro jogo foi 1-0, depois empatou com 0-0, onde perdeu vários gols. No primeiro jogo perdeu muitos gols, no segundo jogo também perdeu gols. A equipe do Brasília tem que melhorar o índice de aproveitamento para poder transformar essa questão do favoritismo. Para mim é favorito, mas com essa condição. Tá faltando bola na rede. Em resumo, que o Gilmar quis dizer é isso. Tá faltando bola na rede. Aquela última bola lá, ó, botar a criança para dormir. Né? Que cria, encaroça, mas não é, entendeu? É igual o cara fica ali paparicando, a menina paparicando, mas nunca pega na mão e fala assim, eu quero casar com você, né, Gilmar? Mais ou menos isso. Mas esperamos que a equipe do Brasília melhore, que a Aruque também apresente
um bom futebol, para que nós temos uma grande partida lá no estádio Bezerrão amanhã. É verdade. Ô, Gilmar, no domingo, virando a nossa página aqui, domingo a gente tem 3 jogos às 15h30. Já que a gente começou nos duelos mais, né, calientes, eu vou trazer para você Lusiânia e Cruzeiro. Você que já viu Lusiânia jogar, viu o Cruzeiro jogar, o que você espera dessas equipes nesse duelo aí? Olha, o Lusiânia na primeira rodada empatou com o Riacho, o primeiro Riacho, que é um jogador lá dos projetos lá de Santo Antônio, né? O time do Dedé. Não foi bem, já na segunda partida foi muito bem, né? Aplicando uma goleada. Esperamos que o Lusiânia repita o futebol da segunda partida. Já a equipe do Cruzeiro ganhou do Planaltina, empatou com Brasília, também fez uma boa partida, pois então é páreo duro, Fábio. Eu não arriscaria dizer quem ganharia esse jogo, se Lusiânia ou Cruzeiro. O Lusiânia tem jogadores tarimbados, rodados, cascudos, jogadores experientes. Já o Cruzeiro é o sub-20 do Brasiliense, tem bons jogadores, tem inclusive jogadores que estão subindo para o profissional, vão disputar o Candangão, que é o caso do zagueiro Carmino, do meia Tiaguinho, bom jogador, Fábio, fez 15 gols no sub-20. Tem outros bons jogadores lá, como Montanha e outros mais. Garoto, a equipe, né? muito bom, garotos muito bons, e tem uma coisa, que jogam junto há muito tempo, que tem uma equipe entrosada, que se conhece muito bem dentro de campo. Portanto, o Lusiânia tem que aproveitar da sua experiência, dos jogadores que tem lá experiência, se quiser ter uma vitória, porque esse time do Cruzeiro, ele vai dar trabalho a muita gente, já mostrou isso contra o Brasília, e é um time dos que corre por fora ali, que almejam a classificação. Tá, agora colocando aí no nosso quadrado, Gilmar, você disse muito bem, né? Você apresentou as qualificações de ambas as equipes. Por um lado, você citou um Cruzeiro que se apoia na jovialidade dos seus atletas e também no senso de conjunto, no entrosamento que já vem de muito tempo, já jogam junto há muito tempo, né, jogadores que são do Brasiliense cedidos aí à equipe do Cruzeiro. Por outro, você tem um Lusiânia, que é uma equipe formada por jogadores experientes, conhecedores do futebol do Distrito Federal, das praças esportivas e tudo mais. Queria só botar mais uma cerejinha aí em relação ao Lusiânia, que nesse processo de contar com jogadores experientes, Lusiânia ainda nem botou em campo, deverá botar no domingo, o jogo que a gente vai estar transmitindo, Lusiânia contra o Cruzeiro, o Rafael Grampola. Então eu queria que nesse pacote aí, nessa balança que você mesmo botou aqui agora, entre jovialidade, entrosamento e experiência, que você apontasse se essa balança ela está pendendo mais para um lado ou para o outro, levando em consideração a seca que está fazendo, o calor que está fazendo, quem é que pode sentir um pouco mais, e a chegada de Grampola, Gil? Olha, Grampola, um jogador experiente que nós conhecemos há 10 anos aqui no futebol do Distrito Federal. Em 2015 ele foi campeão pelo Gama, depois jogou na equipe do Capital. Depois que ele saiu do Gama, ele teve passagens brilhantes pelo Bragantino, na Série B do Campeonato Brasileiro. Juventude, né? Teve Juventude, jogou uma Série A pela equipe do Paraná Clube. Um jogador que o ano passado, no Paysandu, depois teve aqui no Capital, 2022 ele jogou no Capital. Portanto, um jogador bastante experiente, um goleador nato. O ano passado não estava bem, jogou Campeonato Sergipano pelo Sergipe, onde em 11 partidas não conseguiu balançar a rede. Esse ano eu não acompanhei de perto o Grampola, mas sei que ele estava lá no time do Paulinho Kobayashi, time que foi eliminado pelo América de Natal nas quartas, lá, Imperatriz. Ele estava lá, não sei, não acompanhei bem como é que ele foi esse ano, mas é um jogador experiente, tarimbado, que com certeza vai contribuir muito com esse time do Lusiânia aí, que é um dos favoritos a subir. Como a gente sabe, os favoritos a subir para a primeira divisão, para mim os grandes favoritos são Brasília e Lusiânia, e vem o Cruzeiro, e depois do Cruzeiro é que vem Aruca e Planaltina, que esse time do Planaltina ninguém pensa que ele já está morto, que não está não. E aí, Gil, nessa balança aí, essa jovialidade versus experiência, dando uma pitadinha de o clima, a seca que está em Brasília não tá fácil, esse calorão todo? Olha, Fábio, isso aí depende muito, porque
na prática, qualquer um, quando se fala isso, não, vai prevalecer a jovialidade, que tem mais força física, tem mais energia, mas no domingo passado, no jogo Brasília e Cruzeiro, a gente viu que no segundo tempo a equipe de jovem do Cruzeiro sentiu mais o cansaço. A condição física do Cruzeiro no segundo tempo, no final da partida, era pior, porque o time do Brasília, os jogadores experientes, eles fizeram a bola rolar sem eles correrem tanto. Alguns correrem, como o lateral Genilson e outros, se esforçaram bastante, correram, se movimentaram muito, mas outros fizeram mais a bola correr. Enquanto a equipe jovem do Cruzeiro, eles se movimentaram bastante em campos, correram bastante e sentiram mais o cansaço. Portanto, é uma coisa que se equilibra. Muitas vezes os jogadores mais cascudos, mais veteranos, experientes, fazem a bola correr e conseguem se poupar. Com certeza. É o nosso Gilmar Rodrigues trazendo as suas análises aqui dentro do nosso Parada Técnica. No fechamento dos trabalhos, nós vamos fazer uma loteriazinha aqui, viu? Eu vou dar palpite, Gilmar vai dar também sobre esses 4 jogos. Ô Gil, também tem Candango e Greval, 15h30 lá no Defele, jogo que você vai estar lá em loco. Olha, o Candango, que tomou uma goleada na primeira rodada, na segunda rodada venceu, tem 3 pontos. O Greval, que apresentou um bom futebol contra o Brasil na primeira rodada, já na segunda rodada não foi tão bem e acabou perdendo. Mas também vida indigesta para o Greval. Nas 2 primeiras rodadas, pegou as 2 equipes, teoricamente... As favoritas. As equipes mais experientes, e para mim, nem para mim, como para quem acompanha o futebol de Brasília, são as grandes favoritas a terem acesso à primeira divisão. O Candango tem 3 pontos, se ganhar vai a 6, podendo estar no G4, mas mesmo assim, Fábio, pelo que eu vi das 2 partidas, eu estava no jogo do Greval contra o Brasília, assim como estava no jogo do Candango contra o Riacho City, eu vi uma qualidade técnica melhor na equipe do Greval. Para mim, o Greval é favorito contra a equipe do Candango. Perfeito. Gilmar, para fechar aqui o nosso giro de análise sobre os jogos da terceira rodada, começando amanhã com o Brasília pegando a Aruc, 15h30 no Bezerrão. No domingo tem Lusiana e Cruzeiro, 15h30 também no Bezerrão, com total cobertura do timaço show de bola, num esforço que você não consegue nem imaginar, porque não tem elevador lá, só para subir e chegar na cabine, que é no último andar, rapaz, é um queijo, uma rapadura. Carregando equipamento não é fácil, não, mas tá tudo certo, vamos lá fazer. Temos também o Candango e o Greval, 15h30 no Defele. Essas 3 partidas, o Gilmar já trouxe as suas impressões. E para fechar por aqui, o Planaltina pegando o Riacho / interrogações. Acompanhei o jogo do Planaltina na primeira rodada contra o Cruzeiro, lá em Planaltina do Goiás, onde o Planaltina perdeu os jogos, a partida. E nós já falamos aqui no início do programa, como tínhamos falado anteriormente, a equipe não é porque perdeu que a equipe do Planaltina tenha sido merecedora da derrota. Pelo contrário, jogou muito bem, inclusive no primeiro tempo foi até melhor do que a equipe do Cruzeiro. Mas, diante do que eu vi também da equipe do Riacho, no domingo lá no Horizão, para mim o Planaltina ganha e ganha bem esse jogo. Planaltina irá a 4 pontos e poderá até ampliar o saldo de gol. Independentemente da equipe que o Riacho colocar que venha quem for, que venha os 12 jogadores que o treinador Marcão está prometendo, mas para mim o Planaltina sairá com a vitória no próximo domingo. Tá certo. Tá aí. Então, Gilmar analisou aqui dentro do Parada Técnica as possibilidades das equipes em relação a essa terceira rodada que começa amanhã. Vou repetir para você, pedir até a nossa produção para colocar também na tela, porque você já vai conferindo aí os jogos da terceira rodada. Tá aí, ó, bonito para você. Brasília Aruc, amanhã 15h30. No domingo, 15h30, também no Bezerrão, tá? Lusiânia e Cruzeiro. O Candango pega o Greval no Defele e Planaltina pega o Riacho lá no Estádio Municipal em Planaltina. Foram as partidas que a gente tricotou aqui e é importante lembrar, também está na tua tela aí, a tábua classificatória. Primeira colocação para Aruc com 4, segundo Lusiânia 4,
Cruzeiro e Brasília fechando esse G4 aí com 4 pontos, o que difere o que coloca o Aruc, por exemplo, na primeira posição, o saldo de gols amplo na vitória diante do Candango. Então, o saldo de gols é que está definindo essa classificação aqui do primeiro ao quarto. Quinto é o Candango com 3, sexto o Riacho com 1, sétimo o Planaltina também com 1 e oitavo o Greval, que tomou aí 2 derrotas e está com 0 pontos, não somou nada até aqui. E eu acho que o Greval vai somar pontos já nessa partida de domingo. Então, você conferiu tudo aí na tela. Para encerrar e botar um ponto final ao nosso Parada Técnica, Gilmar, vamos fazer uma loteriazinha aqui, mas aquela loteria que dá placar, entendeu? Que tem 3 resultados só, entendeu? É ali, rachando. Amanhã, Brasília Aruc, quero saber de você. 2-0 Brasília. Rapaz, o homem tá ácido hoje. Brasília Aruc, 2-0 Brasília. 2-0 Brasília. Então tá bom, beleza. Vou passar todos com o Gilmar, depois eu passo os meus, beleza? Vamos virar a página, vamos pro domingo? Isso. Lusiânia e Cruzeiro, 15h30, com transmissão aqui do Timaço Show de Bola na nossa plataforma no YouTube, hein? Diga aí, Gil. 1-1. Ih, rapaz. O Gilmar tá botando lenha já com álcool no meio da fogueira. Empurra tudo aí. Teremos no defilê o Candango pegando o Greval. Greval 3, Candango 1. 3-1, bom resultado. E lá no Estádio Municipal em Planaltina, também 15h30, domingo, bola rolando para Planaltina e Riacho City /interrogações. Planaltina 4, Riacho 0. Gilmar hoje ele tá querendo nem saber, tá acelerando, passando a patrola. Então, eu vou lá para os meus resultados também. Agora, os dele, eu vou te falar, viu? Bom, resultado bom para tu chegar ali e cravar, e ó. Mas vamos lá. Brasília e a equipe da Aruc amanhã no estádio Bezerrão. 2-1 para a equipe do Brasília. No domingo, Lusiânia e Cruzeiro. Lusiânia 1-0, tá? No mesmo período, 15h30, né? Todos os jogos à tarde, Candango e Greval, 2-0 Greval. E a equipe do Planaltina mandando bala, 5 para o Planaltina, 0 para o Riacho City. São os meus resultados para esse fim de semana. Fiquei bem também? Ficou. Nós fizemos aqui diferença só de placar, mas de resultado, de vitórias, a gente fechou. Tá pensando Apesar que eu coloquei, no de vitória não fechou, porque eu coloquei um empate entre Lusiânia e... Eu botei, cravei Lusiânia 1-0. E Lusiânia e Cruzeiro. E poderá ganhar. Ainda vamos lá, gol do Daniel Guerreiro, pronto. Não, o Lusiânia pode ganhar sim. Eu coloquei 1-1, mas o Lusiânia tem um certo favoritismo. É verdade. Então, Gil, estamos aí com o rodapé do nosso Parada Técnica, agradecendo a você que nos acompanhou. Sempre é bom lembrar que a gente fala aqui no oferecimento do Sindesv-DF, que é o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Juntos somos mais fortes. Também Clínica Odontológica Marília. Valorize o seu sorriso e o de sua família no 3384-7722. Final de semana aí, a gente está espalhando o nosso time pelos jogos do Distrito Federal e você vai conferir na segunda-feira dentro do Parada Técnica. Gilmar Rodrigues vai estar com Candango e Greval, tá? Mário Vilela com Brasília e a equipe da Aruc. E no domingo eu estarei com Homer Borges, direto do estádio Bezerrão, com Lusiânia e a equipe do Cruzeiro. 3 jogos, 3 emoções, e a gente vai trazer tudo para você aqui. Combinado assim? Abre o quadro para mim que eu vou me despedir de Gilmar. Gil, excelente final de semana para você, bom trabalho para todos nós e segunda-feira estaremos voando de novo, né, Gil? Isso. Obrigado a todos que ficaram conosco até agora e convidá-los para na próxima semana estarmos aqui juntos novamente. E dizer que esperamos mais uma vez que esse final de semana tenham boas partidas, grandes jogos, para que o futebol de Brasília cada vez mais cresça. Cresça e apareça. Esse é o nosso Gilmar Rodrigues conosco em mais uma edição do nosso Parada Técnica. A gente vai ficando por aqui agradecendo você
pela audiência aqui conosco no nosso canal no YouTube, DF10 Brasil. Mais uma vez reiterando, é muito bom, é fundamental, é muito importante que você se inscreva no nosso canal. É tão simples, está aí no rodapé, tá? Você pode participar também, deixa a sua mensagem. Quer participar do programa aqui junto conosco? Pode botar aí também, ó, quero participar do programa, que eu quero dar umas porradas nesse Gilmar aí, que ele tá falando mal do meu Fluminense, tá falando mal do Riacho City, eu vou para aí. Pode ficar tranquilo que a gente entra em contato com você participa aqui ao nosso lado, assim como foi na última segunda-feira a participação do nosso querido Antônio Papai, do grupo Apaixonados por Futebol. Vamos ficando por aqui. Voltaremos no domingo a partir das 15 horas, direto do estádio Bezerrão, com a equipe do Lusiânia enfrentando o Cruzeiro, tá bom? Excelente final de semana para você e a gente se encontra no domingo. Tchau, tchau. Valeu!